Olá, eu sou a Luísa de Moura Guimarães, mestre e doutora em Psicologia pela Universidade Federal de São Carlos, e hoje eu fui convidada para dar uma palestra pela Sensupeg com o título de Análise do Comportamento Aplicada à aba do Repertório Básico ao Ensino de Habilidades Acadêmicas Escolares e Complexas para Alunos com TEA. Quando eu fui convidada para dar essa palestra, eu pensei em vários formatos, pensei numa aula formal, em falar um pouco dos princípios básicos e do currículo, mas achei que seria interessante trazer um estudo de caso, e é isso que eu vou apresentar nessa palestra hoje. Um estudo de caso de uma criança que eu atendo há cerca de 4 anos, e eu vou estar mostrando aí a evolução dos repertórios que ela desenvolveu ao longo desse tempo e dos programas de ensino que foram mudando também ao longo desses anos. Então, estamos aí no mês da conscientização do autismo e vou falar um pouquinho, né, do critério diagnóstico, né? O transtorno do espectro do autismo é um transtorno que ele está caracterizado por atrasos significativos na comunicação social e comportamento restrito e repetitivo. Para um indivíduo ser diagnosticado com TEA, ele precisa atingir, né, ter questões ligadas a esses dois principais critérios diagnósticos. No entanto, o TEA é um transtorno muito diverso, neurodiverso. Até por isso, existe o espectro ali representando essa diversidade de sintomas e características, e a gente pensa aí num espectro, pensando num arco-íris que vai ali de cores mais claras até cores mais escuras, onde a gente pode estar pensando que os sintomas mais leves estaria aí no espectro mais claro de um arco-íris, onde a gente pode pensar num indivíduo que não tem atraso de fala significativo, né, no começo da infância, mas tem dificuldades em compreender piadas, por exemplo, leva tudo de uma maneira muito literal, né? Tem um interesse restrito por jogar videogame, por coisas eletrônicas, então muitas vezes passa despercebido o transtorno nos primeiros anos da infância e vai ter um diagnóstico tardio e muitas vezes nem tem esse diagnóstico formal. Então esse é o critério ali, o espectro mais leve, né? Características mais leves do espectro. E a gente pode estar pensando no espectro com sintomas mais graves, nas cores mais escuras, como roxo, enfim, podendo ser pessoas que têm deficiência intelectual como comorbidade, que não conseguem se comunicar, crianças não verbais, mas entenda que o não verbal não necessariamente significa que o indivíduo tem também a deficiência intelectual. Existem muitas crianças, indivíduos, adultos que são não verbais, mas têm a inteligência preservada, mas muitas vezes o não verbal também representa essa não compreensão dos símbolos, né? Então, uma criança, um indivíduo que não consegue entender o que é falado, não consegue apontar estímulos, não consegue seguir instruções, muito provavelmente esse indivíduo também vai ser não verbal. Então, já é um indivíduo mais dependente, né? Então, aquela ideia de autismo leve ao autismo grave, quando a gente vai chegando no grave, é a quantidade de apoio que aquele indivíduo precisa para ter uma vida o mais próximo do normal, né? Para ter uma vida independente, ela precisa de bastante apoio. E às vezes não consegue ter uma vida totalmente independente, vai precisar de apoio para o resto da vida, e aí a gente pensa num transtorno que pode ser muito grave, né? Pode ter um impacto na família e na vida daquele indivíduo de muita dependência, e enfim.
Os sintomas mais graves também envolvem respostas auto- e heteroagressivas, então tem crianças do espectro, indivíduos, né? Falo muito criança porque o meu público principal são crianças, mas eu também tenho adultos que eu chamo de criança, mas enfim, um erro meu. Mas ele também envolve, por exemplo, indivíduos que se mordem, que batem a cabeça, muitas vezes com função de comunicação, né? Então, o espectro do autismo é extremamente neurodiverso, existem muitas variações. A análise do comportamento aplicada, ela é uma intervenção baseada em evidência, né? O ABA vem ali de Applied Behavioral Analysis, uma intervenção baseada em evidência. Recentemente foi divulgado uma pesquisa ligada ao projeto do NCAEP, onde eles publicaram um documento listando 28 práticas baseadas em evidência. Dessas 28 práticas, cerca de 25 são práticas comuns da análise do comportamento aplicada. Então, para vocês terem uma ideia assim, de como a gente trabalha baseado em evidência. Então, algumas dessas práticas que eu posso estar listando, algumas só para vocês terem um pouco de aproximação ali no que foi publicado, é a ideia das dicas, o uso das dicas no ensino, reforço, treino de pares e de pais, tarefas em tentativa discreta, que são os DTTs, mas também o ensino naturalístico, que é uma prática comum dentro do ABA, o reforço diferencial, modelação e a videomodelação, enfim, então tem uma série de práticas, indico quem quiser se aprofundar e conhecer um pouquinho mais sobre essas 28 práticas, a buscar esse documento. A gente da Clínica Terapia ABA, né, a clínica que eu fundei, situada aqui no Rio Grande do Sul, eu e a Roberta Dias, que trabalha comigo, a gente fez a tradução desse documento e está no nosso site. Então, se vocês tiverem interesse em baixar o documento traduzido, ele está lá no site do terapiaba.com.br. Qual o princípio básico da análise do comportamento aplicada? É o princípio do reforço. A gente sempre vai utilizar o reforço como principal estratégia no ensino de indivíduos com TEA ou não, né? Então, muita gente acha que a análise do comportamento aplicada é só para crianças e adultos que têm o diagnóstico de TEA, mas a análise do comportamento aplicada, ela envolve uma série de populações. Então, existe a análise do comportamento aplicada a empresas, né, a gestão de pessoas, existe a análise do comportamento aplicada à escola regular, enfim, tem uma série de possibilidades de trabalho dentro do ABA, mas a gente vai se atentar aqui a se focar aqui na questão da análise do comportamento aplicada ao transtorno do espectro do autismo. A ideia do reforço, né, o princípio é que consequências aumentam a probabilidade de um comportamento ocorrer no futuro. Então, por isso, a gente utiliza muitas coisas como consequências de respostas de indivíduos que têm dificuldades na apresentação daquela resposta, por exemplo, um pedido, né, eu quero água, a água é seguida da apresentação daquele item, né, eu peço água e eu recebo a água. Mas, no caso, quando a gente fala o nome de coisas, por exemplo, eu falo, isso aqui é um papel, é uma caneta. Muitas vezes, para indivíduos com TEA, aquilo não tem função, né? Porque a consequência geralmente é social. Então, eu falo, isso aqui é papel, e o outro fala, é verdade. Então, essa questão mais social, essa sensibilidade ao reforço social, ele é enfraquecido para indivíduos que têm atraso de desenvolvimento ligado à TEA. Então, por isso que a gente usa muitas consequências arbitrárias, concretas, no ensino de indivíduos do espectro do autismo. Então, muitas vezes você vai ver, né, a gente utilizar eletrônico, brinquedos sensoriais,
massageador, geleca, massinha, mas também outros brinquedos de preferência da criança. Então, tem crianças que gostam muito dos bichos, dos animais. Então, a gente vai fazer algum tipo de treino e vai apresentar os bichos como consequência, e isso é um princípio que a gente utiliza como norteador da intervenção em aba, que a criança esteja motivada, porque nada mais é do que trazer a motivação, o interesse naquele grupo de treino, naquelas sessões de terapia, né? Então, a gente nunca vai utilizar, assim, a coisa do reforço, você tem que fazer de qualquer jeito, eu estou mandando, né? A gente vai falar, a gente vai fazer sempre combinações para que o indivíduo se sinta motivado a cooperar com o acompanhante terapêutico, com o terapeuta, né? E esse é o princípio básico. Claro que a gente vai utilizar no começo, quando o indivíduo tem pouco repertório, um ensino mais utilizando elementos concretos, como massinha, geleca, mas a gente vai sempre apresentar esses objetos concretos com reforço social, né? Muito bem, perfeito, excelente. E a gente deseja que a criança consiga generalizar esse pacote de consequências reforçadoras para que só o reforço social seja suficiente, né? Então, é esse o nosso objetivo enquanto terapeuta. Claro que tem algumas crianças que têm mais dificuldade nessa transição, mas essa é uma busca constante, né, do terapeuta em aba. Então, a gente utiliza bastante o reforço positivo, e quando a gente começa uma intervenção, muitas vezes a gente utiliza protocolos de avaliação. Para essa apresentação, eu vou utilizar o protocolo VIB-MAP, né, vocês vão conseguir acompanhar a evolução dentro do protocolo das habilidades desenvolvidas por essa criança que eu vou apresentar o caso. E a gente sempre faz duas perguntas principais, que são: quais comportamentos estão em déficit? Ou seja, o que aquela criança precisa desenvolver em termos de repertório que está muito aquém de uma criança neurotípica da mesma idade. Então, geralmente são comportamentos ligados à comunicação, ao brincar, à interação social. E também a gente faz perguntas de quais comportamentos estão em excesso. Então, seriam comportamentos de estereotipia, né, uma intensidade muito grande de estereotipia, o que acaba dificultando a aprendizagem de respostas mais funcionais, talvez uma resposta agressiva, talvez uma resposta autoagressiva. Então, a gente também vai fazer essa pergunta. Para essa palestra, eu vou me focar no ensino de habilidades que estão em déficit. Então, a gente não vai falar sobre problemas de comportamento nessa palestra, e sim apenas na evolução dos comportamentos desejáveis e que estavam em déficit no repertório daquela criança que eu vou apresentar o caso. Então, eu vou dizer para vocês que o nome dessa criança é Alice. Claro que é um nome fictício, né, para proteger os dados, o sigilo dessa criança. E Alice, ela começou a intervenção comigo, né, com 3 anos. Há 4 anos atrás, eu comecei a atender a Alice. Alice era uma menina que não tinha muito repertório, ela não imitava, não pareava, não seguia instrução, não respondia perguntas nem mesmo apontando, era não verbal, não falava. Muitas vezes a gente pode falar não vocal para o analista do comportamento, né? Então também essa questão não vocal e não verbal, às vezes eu falo não, vou estar falando não verbal por uma questão mais de me aproximar aí de pessoas que não têm muita fluência dentro da análise do comportamento aplicada, mas o mais certo dentro da análise do comportamento seria não vocal, porque às vezes a criança tem comportamento verbal, mas não vocal. Ela não usava sistema de comunicação alternativa, não brincava funcionalmente, geralmente ela passava muito tempo dando corridinhas,
ela não olhava quando chamada pelo nome, nem socializava, tinha uma socialização muito pequena com os outros, né? Ela chorava e gritava, muitas vezes com função de comunicação. Era uma menininha que tinha bastante necessidade de atenção, então era muito comum ela chegar num ambiente, sair derrubando tudo que estava em mesas e bancadas para chamar atenção. Ela também tinha um pouco de hiperatividade, então ela não conseguia parar, tinha dificuldades em se manter no foco de fazendo algo por algum tempo, né? Enfim, então ela era uma menina que era bem controlada por essa questão da atenção e tinha dificuldade no autocontrole, né, que a gente fala. Então, mesmo os reforçadores, eles eram muito rápidos, ela trocava o interesse pelo reforçador de maneira muito rápida. Então, eu vou compartilhar com vocês o primeiro VibMap, né, aplicado há 4 anos atrás. Então, aqui é a avaliação da Alice, né, há 4 anos atrás. Vocês podem ver que ela não tinha repertório, apesar dela ter 3 anos, ela não tinha repertórios mínimos do nível 1 do VibMap, que é até 18 meses. Então, ela tinha bastante coisa aí para ser trabalhada, né, há 4 anos atrás. No VibMap, as únicas coisas que ela apresentava repertório era seguia visualmente itens, pegava com movimento de pinça e emitia 5 sons diferentes, né? Tinha essa variabilidade na sonorização que ela emitia. O currículo dela, escolhido no primeiro ano de intervenção, foi um currículo com habilidades básicas, e aí essas habilidades envolviam muito a resposta de ouvinte, né? Uma coisa que é muito comum a gente ter que explicar para as famílias que chegam com a criança com um atraso de fala, é que a gente não vai focar na fala vocal num primeiro momento, e sim numa resposta de ouvinte, que é um pré-requisito ainda para que a criança consiga emitir sonorizações com função de comunicação. Então, uma das primeiras habilidades que a gente coloca no treino é o de olhar no olho, olhar, né, quando chamada pelo nome. Esse olhar está muito ligado à atenção. Muito difícil a gente ensinar uma criança se ela não olha para o aplicador, já que ela não vai estar prestando atenção no que é pedido ali pelo aplicador. Por exemplo, processos de imitação. É fundamental que a criança olhe para que ela possa ver um movimento feito pelo aplicador, para que ela possa repetir, né? Então, o olhar no olho sempre vai ser um programa básico, inicial, né? Um pré-requisito para uma série de habilidades que ela vai poder desenvolver depois que ela tiver esse mínimo de olhar para o aplicador, para o supervisor, para as pessoas, né? Também foi treinado a questão do sentar, né? Como a gente treina isso, Luísa? Trabalhando justamente o sentar com reforço. Então, eu tenho um reforçador muito poderoso, mas eu só entrego quando ela senta. E aí eu estou pensando não só sentar em mesa, em cadeira, mas podendo sentar no chão, né? Então, crianças pequenas que a gente evita um pouco mais o uso da mesa e tal, a gente pode estar colocando ela no chão, né? Mas o sentar é um pré-requisito, porque mesmo no chão é muito importante para a gente ter a atenção daquele indivíduo e a gente conseguir realizar os programas planejados para ela. Muito mais difícil a gente conseguir realizar programas com ela dando corridinhas, né? Então, essa é uma estratégia para ganhar a atenção daquele indivíduo, para conseguir fazer com que ele preste atenção e emita as respostas que a gente está querendo treinar.
Claro que dá para utilizar, por exemplo, um parquinho, se a criança gosta muito de balanço, de escorrega, né? A gente vai utilizando essas coisas como reforçadores e como ambiente para esse treinamento, mas muitas vezes na casa da criança, que é onde a gente atende prioritariamente, não tem esses brinquedos super poderosos, né? Então a gente vai sim tentar utilizar o sentar para ter mais controle das variáveis no processo do ensino. Tem o processo da imitação, então o programa de imitação é um dos programas básicos, então a gente sempre vai colocar a imitação, se a criança não tem imitação, ela precisa aprender, ela precisa ter uma imitação generalizada, a gente aprende muito por imitação, né? Eu tive um menininho, por exemplo, que a gente trabalhou bastante a questão dos repertórios básicos, e quando chegou na imitação, e ele apresentou a imitação generalizada, ele começou a socializar, porque ele via como as pessoas socializavam, e ele imitava, e, enfim, foi um caso de muito sucesso, assim, porque ele começou a aprender muitas e muitas e muitas coisas com esse elo aí da imitação, que também é um cuspe comportamental, né? Segmento de instrução, então fazer com que o indivíduo consiga responder a um estímulo sonoro, então senta, bate palma, manda beijo. Muitas crianças acabam chegando na avaliação inicial com algum tipo de segmento de instrução, mas muitas vezes essa instrução é contextual. Então, por exemplo, a mãe pega e fala, ele consegue pegar o sapato quando eu falo, mas eu tô com a porta aberta, com a bolsa na mão e pedi para ele pegar o sapato, né? Então ele já viu ali no contexto que ele vai sair de casa. Então é algo que muitas vezes a gente entende como muita pista no ambiente, muitas pistas visuais aí que ajudaram ele a entender o contexto e entender a instrução. Muitas vezes no ABA a gente vai trabalhar a instrução sem contexto mesmo, justamente para trabalhar o treino de ouvido. Então, pega, sei lá, vamos pensar nas instruções básicas, manda beijo, dá tchau e bate palma, né? Eu não vou mexer nada no contexto, ele só vai poder ouvir o que eu falei e responder diferencialmente a essas 3 instruções. Então, é uma habilidade que a gente acaba treinando para justamente trabalhar a habilidade dele conseguir entender o que é falado, né? Dele treinar o ouvido para conseguir seguir as instruções adequadamente. Também trabalhamos no primeiro ano a identificação, que é a discriminação auditivo-visual de itens, né? Então eu pego, coloco 3 figuras na mesa e falo, aponta a vaca, aponta o cachorro, aponta a água, aponta a batata frita, enfim, eu vou ajudando também nesse trabalho de discriminação a criança a entender que um som representa uma figura e ela conseguir compreender aí o que é dito para ela. A gente também usa o emparelhamento de igualdade como um programa inicial. O emparelhamento de igualdade, ou pareamento de igualdade, ele é muito importante, porque ela é a primeira relação entre estímulos que a gente aprende, que é uma relação muito mais simples, né? Enfim, porque existe a similaridade física. Eu pego uma bola e boto junto com outra bola, igual. Existe a similaridade física, é uma relação entre estímulos muito simples. É muito mais fácil fazer um pareamento de igualdade do que um pareamento auditivo-visual, ou visual-visual, no qual são colocados vários brinquedos que não têm similaridade física para a criança parear brinquedo e comida, por exemplo, né? Então, o pareamento de igualdade é um pré-requisito para o ensino de relações entre estímulos mais complexas e mais difíceis. Por isso que ele é tão colocado aí como um das habilidades básicas a serem ensinadas. A gente também colocou programas de brincar, muitas vezes brincar envolve imitação com objeto, exploração do brinquedo, né? Tempo de exploração, enfim, para que a criança começasse a ter mais interesse por aqueles objetos e aqueles itens e pudesse explorar
de forma funcional aqueles itens, né? O pedir apontando também foi um programa, a gente poderia ter colocado aí o uso de sistema de comunicação alternativa, mas a gente optou pelo apontar num primeiro momento, para a gente ver o quanto a criança conseguia evoluir aí nos outros repertórios de ouvinte. Então, eu só trouxe aqui para ilustrar 2 programas que a gente trabalhou no primeiro ano da Alice, né? Então, o pareamento de igualdade, então bola com bola. Então, eu pego um item, uma figura igual e ponho na que representa aquela igualdade, né? E a identificação, que aí já seria o som, aponta pato. Muitas vezes a gente tira o aponta para a criança ficar mais sob controle da palavra que é representativa, que significa aquele item, né? Então, pato, bola, né? Enfim, vai depender da criança, vai depender das instruções e do planejamento, mas muitas vezes a gente tira a instrução aponta e trabalha só o bola, pato, entre outras coisas. Então, eu escuto bola e eu aponto a bola. Eu escuto pato, eu aponto o pato. Um ano depois. Então, em um ano, a Alice evoluiu bastante, ela conseguiu adquirir todos os repertórios do nível 1 como ouvinte, ela começou a tatear e nomear algumas coisas, então ela já tinha ecoico generalizado, a vocalização foi ampliada em um ano, e a gente precisava desenvolver ainda mais essa fala vocal dela, né? Então, esse repertório do nível 1 como ouvinte ok, do nível 2 faltando algumas coisas, enfim, e a gente pôde focar bastante na fala dela, que eu poderia dizer que já é um comportamento mais complexo do que um repertório de ouvinte. Então, o currículo das habilidades em déficit, né, que foi pensado um ano depois do início da intervenção da Alice, a gente já começou a colocar segmentos de instrução 2 passos, né, e aí a gente tem no VibMap segmento de instrução 2 passos e também imitação 2 passos, mas ela já tinha imitação generalizada, então a gente colocou aí segmento de instrução 2 passos. O emparelhamento agora não seria mais de igualdade, mas de categoria, como eu falei, muito mais complexo, você conseguir entender o conceito de categorias como meios de transporte, roupa, comida, enfim, uma série de coisas, brinquedos. Então, além do emparelhamento, ela também estava aprendendo conceitos ligados a essas categorias, né? A resposta a perguntas, então, aponta o que a gente come, né? Enfim, que também era como ouvinte, mas também a gente colocou perguntas onde nada de apoio visual era apresentado, que aí já entra no intraverbal, que era responder perguntas do tipo, qual é o seu nome, Alice, qual é o nome da sua mãe, enfim, onde você mora. O mando, que ela já tinha começado a emitir uma ou outra palavra, a gente fortaleceu ainda mais com mais treinos de mando. O tato, que é a nomeação de itens, então ela sabendo ecoar as palavras, era muito mais fácil a gente mostrar, por exemplo, a gente começa sempre com o ecoico e com o tato de palavras simples, do tipo bebê, baú, boi, né? Coisas que são mais fáceis dela nomear. Então, para ilustrar esse segundo ano de intervenção da Alice, a gente trabalhou o ouvinte de perguntas, né, que é mais complexo do que simplesmente apontar a bola. E o pato agora já é com o que a gente joga, que bicho faz quá-quá, né? E o falante, que foi o foco principal desse segundo ano, foi o mando. O que você quer? Ela dizendo bola, eu entrego a bola, e aí a gente tem outros operantes, que seriam, por exemplo, o tato, que é a nomeação de itens. O que é isso? Bola. E aí, como o comum é o social, isso aí é a bola, você sabe. A gente incluiu
o social junto, né, somou o social junto com o reforçador arbitrário. No caso dela, ela gostava muito de massinha, mas ela era uma criança que tinha que variar bastante do reforçador, porque ela perdia o interesse rapidamente. O intraverbal, o que a gente chuta, bola, que também a consequência era combinada com um reforço social e um reforçador arbitrário. Então, eu trouxe aqui a ideia de que a mesma resposta do aluno poderia ser diversos operantes, né? Poderia ter diversas funções, um de pedido, um de nomeação, um de resposta a uma pergunta feita para ele. 2 anos depois, então, Alice é uma criança que eu quis trazer para falar um pouco mais de repertório complexo, é uma criança de muito sucesso dentro da intervenção em aba, porque ela evoluiu bastante nesses 4 anos, e hoje ela tem bastante repertório generalizado, o que a gente mais busca dentro da intervenção, né? Todas as crianças vão responder dessa mesma maneira como Alice? Não. Tem crianças que a gente está há 2 anos e ainda está lá no nível 1 do BIBMAP, né? 2, 3 anos. Então, são crianças, por exemplo, que a gente pode dizer que tem um atraso intelectual em conjunto, que tem uma dificuldade muito mais grave, né? Enfim. Mas no caso da Alice, ela respondeu super bem, e 2 anos depois da intervenção, o BIBMAP dela era esse aí. Então, ela não conseguia pedir itens com preposição, composição, mas ela já tinha até uma certa generalização na resposta de pedido, o tato também já era generalizado, o ouvinte era muito bom, enfim. Esse é o VIB-MAP dela depois de 2 anos de intervenção. Então, quais foram as habilidades que a gente entendeu que estavam em déficit e entraram como currículo para o ensino no 2º ano da intervenção? A gente continuou trabalhando respostas de ouvinte, mas essas respostas muito mais ligadas a conceitos, né? Enfim, por exemplo, identificar adjetivos, preposições, posições, o MTS, que é o pareamento, já não era pareamento de igualdade, nem de categoria, nem de semelhança, já era a sequenciação, né, de um padrão lógico, então quadrado, círculo e coração, quadrado, círculo e coração, quadrado, círculo e coração. E a resposta a perguntas, que no caso a gente, né, continuou o treino, ele envolvia muito mais distratores, então a gente pode dizer aí que a gente estava com 6 a 9 distratores no treino, fazendo perguntas às vezes em livros, né? Então ela conseguia escanear bem os estímulos e escolher o estímulo onde que seria a resposta correta para a pergunta. Então, digamos que eu estou com um livro da Chapeuzinho Vermelho e eu pergunto, quem foi levar frutas, doces, não me lembro direito, para a vovó? Ah, foi a Chapeuzinho Vermelho, então ela já aponta Chapeuzinho. Quem é que ela encontrou no caminho? O lobo. Ah, e o lobo, ele bateu na casa de quem? Da vovó. O lobo se vestiu de quê? Da vovó. Quem apareceu para salvar o Chapeuzinho? Né? Enfim, então a gente pode fazer várias perguntas durante o livro e ela responder ali com vários distratores, porque o Chapeuzinho não aparece sozinha. O Chapeuzinho aparece junto da mãe, num contexto, numa cena, né? Enfim. Então ali tem mais distratores. Já a resposta de falante, a gente já não aceitava mais as respostas em palavras, a gente já começou a treinar e modelar respostas em frases. Então, se antes ela dizia, o que você quer? Bola, agora seria, eu quero a bola. O tato seria, o menino está jogando bola, tato de verbo, por exemplo. E o intraverbal da mesma maneira, com frases e, inclusive, treinando essa generalização do intraverbal, que muitas vezes é um repertório difícil para indivíduos do espectro, mesmo aqueles que avançam, é um repertório que precisa de mais treino para desenvolver
a generalização. Então, ilustrando mais uma vez os programas de treino, como ouvinte, a gente tinha lá a ponta aberto, a ponta fechado, né? Então, ela consegue comparar o que é aberto, o que é fechado. Como mando, o que você quer, eu quero brincar com a bola, tato, como está a caixa está aberta, intraverbal, fala uma coisa, como você vai para a escola, eu vou para a escola de carro com a mamãe, enfim, então a gente vai aí ampliando essa fala vocal, ampliando essa compreensão de conceitos, e a Alice vai dando conta desses repertórios, vai indo muito bem. 3 anos depois da intervenção, então a gente tem aí esse repertório, né? A gente tem um repertório que já passou do nível 1, do nível 2, e já está no nível 3 do VB-MAP. Ela apresenta maiores dificuldades aí na questão da leitura, da escrita e da matemática, né? Então, já ultrapassou um pouco a ideia de que ela, da questão de compreensão, dos mandos, dos pedidos, ela se expressa muito bem. E aí a gente tem aí uma habilidade mais refinada, que seria a questão ligadas à parte pedagógica, né? Leitura, escrita, matemática. Esse também foi um momento onde a gente fez uma nova avaliação de repertórios com outro protocolo, aliás, com outros 2 protocolos, que é o ABLES e o Social Save. Então, uma coisa que fica aí para vocês é a ideia de que a gente não precisa ficar preso a apenas um inventário, mesmo antes dela ter alcançado todos os níveis do VB-MAP, a gente pode estar colocando programas ligados a outros inventários, mas enfim, o VB-MAP acaba sendo hoje um inventário muito popular, né? Então, 3 anos depois, a Alice está aí com 6 anos. Existe uma demanda para alfabetização, ela precisa compreender, né, que a questão dos numerais e os seus significados, a soma, começar a entender um pouco a questão da soma, a escrita, habilidades sociais precisam ainda ser desenvolvidas, e a capacidade de se colocar no lugar do outro, né, que é a tomada de perspectiva. Então, a gente tem uma série de modelos para o ensino de repertório complexo. Um deles é a equivalência de estímulo, que a gente acaba usando quando a gente quer ensinar leitura com compreensão. A equivalência de estímulo dá um pouquinho de medo, porque eles gostam de fazer esse monte de linhas fechadas, linhas tracejadas, mas o princípio é simples, é que a gente ensina a identificação de figura. Então, tem lá a palavra falada, bala, eu vou lá e aponto a bala. Depois eu ensino a relação palavra falada com a palavra escrita da bala, né? Então, eu tenho bala e eu vou lá e aponto a bala. E essas 2 relações, quando são ensinadas, muitas vezes outras emergem sem treino direto, que no caso é eu conseguir parear a figura da bala com a palavra escrita da bala e inverter. Então, eu deixo na mesa as figuras da bala e eu dou a palavra bala para ela parear. Então, vou lá, pego a palavra bala, coloco junto da figura bala. No outro, eu inverto. Então, eu tenho as palavras na mesa e eu tenho uma bala figura. E aí eu falo, põe junto, e ela pega a bala figura e coloca na bala a palavra impressa. Além disso, também a gente treina as sílabas, né? E muitas vezes a gente ensina algumas sílabas e outras emergem sem treino direto. Então, eu tive uma criança, por exemplo, que a gente ensinou Babebi Bobu, e o Lalelilolu surgiu, emergiu sem o treino direto. Então, a equivalência é uma proposta, um modelo muito interessante para a gente pensar em resposta emergente, em resposta não treinadas, em respostas que aquele indivíduo ele consegue né, aprender uma coisinha ali, uma coisinha aqui e ter uma resposta nova, nunca treinada, né? Enfim.
A equivalência muitas vezes é trabalhada junto com outro modelo, que é a recombinação silábica, que é o ensino cabo, né? Eu ensino boca, e aí eu testo cabo, e o cabo emerge. Ou ensino bolo, e aí eu testo invertido lobo, e o lobo emerge. Então, a gente sempre está aí pensando em estratégias para economizar o ensino, para que a criança consiga generalizar e ter respostas emergentes. Então, aqui, eu ensino abraçar sonoro, e o indivíduo vai lá e aponta abraçar figura. Mas eu também ensino pareamento de igualdade de palavra. Então, às vezes, um pré-requisito que a gente tem para o ensino da leitura, ou a leitura com compreensão, enfim, é justamente a criança conseguir emparelhar, né, fazer a igualdade entre a palavra e a figura, não, entre a palavra e a palavra igual. Às vezes, a gente vai ter que começar com uma letra, né? Vai depender da criança, vai depender do contexto, mas é importante que ela consiga ver que são iguais aqueles estímulos, ou uma letra, ou um numeral, ou uma palavra, enfim, e ela consiga parear de forma igual aqueles itens, né? E aí entra a questão de eu falo sorvete e a criança vai lá e aponta a palavra escrita de sorvete, né? Então, vamos pensar aqui na proposta... Aí ele não volta. Na proposta da equivalência. Então, digamos que o sorvete entrou aqui, mas esse seria o sorvete sonoro também. Sorvete sonoro, eu aponto sorvete figura, sorvete sonoro, eu aponto palavra escrita, sorvete escrito, e aí eu tenho sorvete figura, com sorvete palavra impressa sorvete, com figura figura do sorvete. Então, a gente ensina relações auditivo-visuais e de igualdade, e a gente testa a relação entre a figura e a palavra impressa correspondente. A gente pode pensar em uma série de habilidades para ensinar com equivalência, por exemplo, a questão da soma. 1 mais 1 é igual a 2, né? E aí eu consigo reforçar diferencialmente respostas corretas e incorretas. Ou utilizando o modelo dos quadros relacionais, que é um outro modelo para ensino de repertórios complexos. Então, eu vou trabalhar o maior e menor, e eu coloco aqui maior, né? O maior é o 9 nesse primeiro exemplo, mas o maior no segundo exemplo não é o 9, já é o 12. Então, o 9 ele vai depender da combinação para ele ser maior ou menor. Isso é extremamente abstrato e difícil, muitas vezes, para muitas crianças do espectro, mas a gente acaba incorporando no treino, pode ser um treino que a gente pode utilizar com indivíduos que chegam nesse nível de compreensão, né, de necessidade de ensino de habilidades acadêmicas. Da mesma maneira, a soma e a multiplicação. Então, 7, ele vai ser o 5 mais 2, mas ele não vai ser o 5 menos 2, né? E o 7 também pode ser o 9 menos 2. Então, o 7 ele vai estar relacionado, ele consegue se relacionar com múltiplos exemplares, né? Não múltiplos exemplares, mas múltiplas combinações de estímulos ali. Múltiplos exemplares já é outra coisa, gente, desculpa. Empatia. Então, também temos um modelo para trabalhar empatia, que é a tomada de perspectiva. Na tomada de perspectiva, eu vou trabalhar justamente a possibilidade do indivíduo se colocar no lugar do outro. Então, eu trouxe aqui um exemplo. A menina ganhou um presente de aniversário da tia. O que será que a menina ganhou? Né? Ela não vai poder saber o que a menina ganhou, porque ela não, né, na foto, se eu posso mostrar uma foto, vai ter só o presente. Então, eu não sei, a menina não sabe, né? A gente precisaria abrir para saber o que a menina ganhou. Ela sabe o que ela ganhou?
Não, ela precisaria abrir. Quem sabe qual é o presente? Quem sabe é a tia que deu o presente para a menina. O que ela pensou quando ganhou o presente? Nossa, que legal, ganhei um presente da tia. Ou o que ela sentiu? Eu fiquei feliz, fiquei triste. Enfim, uma série de coisas que a gente pode ir trabalhando aí para trabalhar essa ideia de se colocar no lugar do outro, né? Então, assim, a análise do comportamento aplicada, ela trabalha comportamentos que são pré-requisitos, mas também comportamentos complexos do repertório de indivíduos com TEA. Isso vai depender muito da evolução de cada paciente. Então, como eu disse, a Alice foi uma criança que teve muito sucesso durante a intervenção, né? Ela foi uma criança que respondeu muito bem à intervenção. E ela evoluiu bastante nesses 3, 4 anos que a gente trabalha junto, né? Ela já sabe ler, ainda está em processo, né? Mas eu diria que isso é uma questão de tempo, né? Pela questão da facilidade que ela tem da generalização. Ela tem um pouco de resistência na questão das letras e números, ela não gosta, ainda não é pareado com coisas divertidas, então é uma coisa que a gente está tentando fazer, transformar os números, as letras em algo divertido, em algo que ela goste, em algo que ela se sinta motivada, porque a Alice hoje, a gente já não utiliza estímulos tão arbitrários, né? A gente está utilizando muito mais uma questão de rotina, né? Uma questão da própria relação da terapeuta com ela. No entanto, ela é uma criança que ainda tem traços opositores, ainda tem traços de busca por atenção com respostas inadequadas, então muitas vezes é um desafio lidar com essas respostas que acabam sendo dificultadoras da aprendizagem da Alice. Mas ela é uma menina que avançou muito nesses repertórios e nessa evolução aí dentro do ABA, é um caso de sucesso, e eu achei super interessante passar isso para vocês nessa palestra, né? Porque a análise do comportamento ela é baseada em pesquisa, né? E a pesquisa ela traz muito uma questão individual, né? O que é bom para uma criança pode não ser bom para outra. Bom no sentido de conseguir avanços, né? Então, cada criança vai demandar uma visão individualizada e uma testagem de procedimentos para ver se ela vai responder melhor a um procedimento, responder melhor a outro. Não existe um modelo pronto, não existe algo que eu possa dizer que eu possa usar com todas as crianças. Então, o exemplo da Alice é mostrando que o VibMap foi um elemento aí no desenvolvimento dos currículos e ela conseguiu avançar como a gente gostaria, né? E conseguiu alcançar todos esses repertórios que eu mostrei para vocês. Eu estou disponível para quem quiser me mandar mensagens e, enfim, dúvidas no luisademouraguimarães@gmail.com e espero que tenham gostado da palestra e que esse mês de abril a gente possa divulgar ainda mais a análise do comportamento e o TEA, né, que as pessoas possam estudar mais sobre a abordagem e que a conscientização possa ajudar muitas famílias a aceitar uma intervenção como a análise do comportamento, mas também de ter o suporte aí da população e da comunidade perante as dificuldades encontradas com indivíduos com autismo no dia a dia, tá bom? Muito obrigada e encontro vocês numa próxima oportunidade.